lá no Cantagalo, assim. Como que você entendia essa questão ali de morar no morro, vivenciar também os problemas, né? Sim, Que sim. tem em comunidade, também o lado bom, assim, como que era a sua relação ali da sua família, sua infância e tal ali? Minha infância ali, eu sempre... tipo, tinha o meu pai, também tinha minha mãe, sempre falando, assim, sobre a vida e sempre tentando educar a gente por um outro caminho, assim, até da educação, assim, de como tratar as pessoas por causa das coisas que a gente via, muita violência, assim, querendo ou não. E tentava explicar como que era, e por isso que a gente tinha que ir pro esporte, para a gente tentar ser, não diferente, né, mas para alcançar outros níveis ali, entendeu? Mas, graças a Deus, sempre tive a família ali presente para explicar o que está acontecendo, porque quando você é pequeno, você não entende, né? E, querendo ou não, ver as coisas que acontecia ali, a mente, quando você é criança, a mente fica numa turbulência, né? Falando, caraca, que doideira, não sei o que, isso que lá. Da maioria das coisas que acontecia assim, mas você fala, meu filho, aonde que a gente vive é assim, a gente tá ali, não é por opção, né? Tipo, se a gente pudesse estar em outro lugar, a gente tá em outro lugar, Sim. mas a gente nasceu ali. Tem que ter orgulho. Se a gente sair daqui um dia, tem que ter orgulho da onde a gente saiu, que a gente, por exemplo, conseguiu furar a bolha para sair daqui. Mas, querendo ou não, também a gente aprende muito, né? Quando a gente vem, assim, da comunidade, a gente vem do pouco, a gente vê ali. E quando a gente conquista algo também, a gente começa a dar valor, né? As coisas, porque a gente vê... A gente sai ali do nada e começa a conquistar algumas coisas. A gente viu da onde que a gente saiu, então fala, caraca, tem que dar valor a isso. Porque a gente vê que falta muitas coisas básicas assim pro pessoal, entendeu? Muita gente não tem a mesma condição financeira, entendeu? Então eles sempre educaram a gente assim, falando, meu filho tem que estudar, tem que seguir o caminho do bem, entendeu? Sempre falava, esse aqui é o caminho do bem, isso aqui, querendo ou não, o caminho errado, que o crime ali, né? Que é a vida curta, a vida de ilusão, né? Querendo ou não. Então ele sempre fala isso até hoje em dia, entendeu? É chato, mas eu sei que é chato ficar falando toda hora a mesma coisa, mas só assim para implantar na mente da criança, porque ele queria que a gente seguisse. Na verdade, ele queria que todo mundo seguisse o mesmo caminho. Ele não só o jiu-jitsu, mas outro esporte. Ele gostava muito de esporte, assim, porque eu acho que ele já via que o esporte podia levar a gente em outros lugares, como eu falei, podia dar uma vida melhor para a gente ali. Então ele já prezava muito isso. Aí ele falou, se você não for para o esporte, estude. Estude para ser inteligente, entendeu? Mas eu prefiro que vocês vão para o esporte ali. Porque até então, mesmo você acabando ali um ensino médio, para fazer uma faculdade ia ser muito difícil, por causa da questão financeira, né? E provavelmente a gente ia ter que arrumar um trabalho depois. Então ele via o que com o esporte a gente podia, tipo, viajar. Muita gente às vezes trabalha muito e não consegue viajar para fora também. Então ele sempre falou muito isso pra gente, pra minha família toda. E graças a Deus eu e o o meu irmão Jonathan conseguiu seguir esse caminho, né? É verdade, caramba. E ver assim onde vocês chegaram, né? Acreditando ali no sonho, ali no caminho que o seu pai foi mostrando, isso é legal pra caramba de acompanhar e tal. E aí como que você dividia lá os treinos, né? Porque você treinava na Fight Zone, mas também tinha um treino no morro, né? Sim, sim. Então, eu comecei no projeto, né? Eu demorei muito para... Não que eu demorei muito, mas eu demorei mais para começar a treinar na Fight Zone por causa da idade e só tinha treino de adulto. Eu ia lá sábado, mas só para assistir, assim. Eu acho que comecei aí, às vezes, nos treinos lá de criança, que começou a ter depois. Aí, acho que quando eu fiz 15 anos, 13, 14 anos, que eu comecei a treinar no horário de 4h30, lá na Fight Zone. Mas até então eu ficava treinando só no projeto, direto, todo de segunda a sexta, assim, treino das crianças, uma vez por dia. E depois, quando eu peguei a laranja, que eu comecei a treinar 2 vezes por dia, né? Acho que eu treinava 4h30,
vai na Fight Zone e subia para treinar o horário das crianças 6 horas. Aí depois fui crescendo e mudou, treinava 4h30 e depois comecei a treinar nos adultos de faixa laranja, que também foi uma época não desafiadora, mas foi uma época chata assim, que quando muda ali não de juvenil para adulto, quando começa a treinar nos adultos, comecei ali de faixa laranja, só apanhava. E no horário das crianças, querendo ou não, fazia 1 ou 2 treinos duros, assim, ou 3. Mas nos adultos só apanhava. Então, no início, assim, eu achava meio chato, né? Só aí que chorava pra caramba. Chorava, chorava. Era finalizado, chorava pra caraca. Não vou vir mais não, não sei o que. Por causa que, pô, não dá pra ser só amassado. Pô, eu vou ficar vindo, vou ficar sendo só amassado. Mas aí depois eu fui entendendo, né? Eu falei, pô... Porque a gente sabe que pra gente melhorar, a gente tem que, né, perder, tem que ser amassado, mas ali na hora é difícil, né, entender. Mas foi assim. Aí depois eu fiquei treinando só lá na Fight Zone. Depois, quando eu peguei azul, aí eu comecei a treinar de manhã e de noite ali. Entendi. Por causa que eu tive que parar. Eu parei a escola em 2017, eu acho. Por causa de uma viagem que eu fiz para o Europeu e depois eu fui para Londres. Você estava em qual série? Eu parei no primeiro ano. Aí foi meu pai que decidiu, né? Ele olhou assim, porque eu tive a oportunidade depois do Europeu, em vez de voltar para o Brasil, ir para Londres. E aí ele olhou e falou: Falando no Canha, que você ficou? Isso. Acho que foi a primeira viagem que eu fiquei mais tempo, assim, acho que fiquei 4 meses lá. Aí ele falou: não, você vai para lá pro Canha, lá em Londres, e depois a gente vê essa situação da escola. Mas como eu fiquei muito tempo, então não ia ter como estudar. Eu voltei só depois do Mundial, já tinha perdido 6 meses de escola, aí não teve como. Em 2018 aí voltei a estudar, mas fui pro Europeu, voltei pro Brasil, fiquei estudando. Mas aí acabei viajando de novo, aí tive que parar a escola, eu não consegui voltar mais. Mas ele falou: futuramente a gente vê uma forma de terminar a escola, porque é importante também, né? Mas na época ele via que a viagem ia me dar tipo, mais experiência assim, e não era todo dia que eu tinha uma oportunidade de viajar para a Europa assim. E ele optou por eu viajar do que seguir o caminho da escola, assim. Na visão dele, era o melhor a se fazer. E ele decidiu isso, a diretora ficou puta da vida, porque falou: seu filho vai viajar, vai deixar de estudar, vai deixar de completar o ensino médio. Aí ele conversou lá com a diretora, falou: eu acredito que assim ele vai aprendendo mais coisas, vai ter mais experiência com o mundo, vai vivenciar outras culturas, essas coisas, e vai aprender mais no geral, né? E ela ficou muito bolada. Aí ele falou: é isso que eu acredito. Porque ele tinha uma visão ali que eu também não entendi, porque é muito difícil de entender. Porque geralmente você começa a entender as coisas assim, lá por 18, assim, do que seu pai está tentando te passar, ou sua família. Entendeu? Eu ficava pensando: se meu pai falou, tá falando, eu vou seguir o que ele falou. Mas depois aí que passou um tempo que eu comecei a ver, eu falei: caraca, verdade. Se eu não fosse para essa viagem, vai saber se eu ia continuar no jiu-jitsu ou não. Por causa que eu ia treinar só uma vez, porque eu ia ter que estar estudando. Vai saber se eu ia ter essa evolução também em questão de competição, né? Porque e de vivência, né? Muito, de conhecer de vivência outro... também, porque eu ia perder 3 anos, assim, né? Você vê o seu pai, ele sempre tomando atitude determinante, né? Sim. E se foi sempre seu mentor, meio que seu empresário ali, né? Da sua carreira, do seu irmão. E pra tu ver, graças a Deus, o Bodão foi visionário, né? Pra tu ver, ele aprendeu ali com a vida, dava aquele fortuna de proveito com o outro, falou: vai dar certo, eu acredito. A fé que ele teve, e graças a Deus aconteceu, de você campeão mundial em todas as faixas, na faixa preta aí, adulto, né? E como é que foi para você essa experiência? Você foi para lutar um campeonato, seu pai decidiu de não voltar para o Brasil, você foi lá para Londres. Quanto tempo você ficou lá no Canha? Não, rapidinho. E não também só isso, né? Que ele foi campeão e tal. Mas hoje você mora nos Estados Unidos, né? Sim. Tem uma condição melhor de vida, fala sua inglês, família outro também. idioma, né? Fala inglês muito bem. Então a sua vida melhorou assim, em vários aspectos, Melhor. né? Não só questão do título, né? Tanto da sua como a do B, né? Seu irmão. Então é bom ver assim todas as coisas que o jiu-jitsu também consegue proporcionar, né? Verdade. Aquilo que
ele falou algo até meio polêmico, né? Que vai ter a galera, é normal achar outro ponto de vista, isso daí é normal, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Quem somos nós, pecadores? Então, o seu pai também, eu concordo com isso, porque isso que ele falou, tá bom, meu filho pode voltar, tá estudando, mas eu não quero que ele segue para fazer uma faculdade depois. A faculdade foi a luta, o esporte, foi como sempre acreditou, né? Então, nesse momento, nesse ano, foi algo muito benéfico, foi algo a melhor a se fazer. E como, para você ver hoje, nada melhor do que um tempo foi as oportunidades que você teve. Que você falou, se você voltasse, de repente poderia ainda estar aqui. Ele ainda pode, se você quiser, um dia você ainda pode. Você pode fazer online, se formar, fazer faculdade, se você quiser. Tipo, ali... Nada impede. Eu era de... cara, a questão também ali de... Pô, a gente era de comunidade, então ele já via que ali ia ser meio difícil, um exemplo, eu terminar a escola, fazer uma faculdade, porque ele via... porque eu acho que ele achava melhor eu viajar, porque... Querendo ou não, eu ganhar um dinheirinho ali, pô, com 15, 16 anos, entendeu? Ia começar a ganhar um dinheirinho e um exemplo assim... Às vezes eu poderia ficar acomodado, né? Um exemplo, eu ia acabar a escola ali, para fazer a faculdade ia ser muito difícil, entendeu? Como eu falei, por causa da questão financeira e por causa da nossa condição que a gente vê de comunidade. Então, para ele era melhor eu viajar do que para estudar, mas se... a pessoa tem condição de estudar, o sonho delas é outro, ela vai seguir na carreira dos estudos, né? Entendeu? Então, para ele era o melhor se fazer, graças a Deus deu tudo certo, entendeu? Mas cada um tem o seu ponto de vista. E outra, você teve um direcionamento, né? Não foi eu que tomei a decisão. Isso aí. Você seguiu, entendeu? Foi de uma pessoa, foi do meu pai, um responsável ali por mim, entendeu? Não que falo para a pessoa fazer isso, entendeu? Mas, pô, no momento era o melhor se fazer por causa da nossa condição. Não, foi a sua realidade. Né? Por causa da minha realidade e por causa do que ele acreditava também. Né? É aquilo que você falou, imagine o que ele ouviu, a opressão dentro de casa, foi taxado como louco, pessoas dentro da família, né? Como com pai cheio de filhos, isso aí não existe e tal. E tomou essa decisão. Ele, independente de conselhos alheios, ele foi lá, não, tem um fé nisso e vai dar certo para você ver, e deu.